Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui nós falamos sobre literatura e outras coisinhas também. Peço que você se inscreva neste canal se você gostar do conteúdo e me siga também nas outras redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Hoje eu quero falar com vocês sobre as minhas leituras de junho, tudo o que eu li, o que eu gostei, o que eu não gostei. Eu li 5 livros e foram relativamente boas leituras, na verdade teve até um favorito aí. E eu quero conversar com vocês sobre essas leituras. Então, bom, eu comecei esse mês lendo um livro totalmente pela fofoca. Quem me acompanha por aqui sabe, né, que eu fiquei aí um pouco com o hiperfoco no Michael Jackson, porque eu assisti ao filme, então eu voltei a escutar, eu escutei tudo. Ai, gente, não vou falar porque eu vou ficar repetindo, né? Mas por causa disso, eu acabei indo pesquisar livros que falassem sobre ele, que mencionassem sobre ele. Inclusive, estou fazendo a leitura de um, que eu só vou vir falar dele daqui uns 2 meses, porque ele é desse tamanho e eu tô lendo aos pouquinhos. Mas nessa minha caçada aí, eu encontrei este livro, que se chama Rumo ao Grande Mistério, que é um livro escrito pela Lisa Marie Presley e pela Riley Keough. A Lisa Marie Presley, eu nunca consigo falar Lisa Marie, né? É Lisa Marie Presley, eu sempre falo Lisa Mary Presley. A Lisa, então, era a filha única do Elvis Presley e a Riley Keough é a filha dela, que vocês devem conhecer porque ela interpretou a Daisy Jones na série Daisy Jones and the Six, que amamos, tá? Neste perfil, nós amamos essa série. E, bom, a Lisa, ela foi casada com o Michael por 2 anos. Eles tiveram um relacionamento e foi um relacionamento super turbulento, um relacionamento super falado, um relacionamento que movimentou aí as mídias, né? Eu tenho, né, muita curiosidade em saber mais sobre o lado pessoal do Michael, digamos assim, fora ele como artista, como ele era como pessoa fora dos palcos. Eu sei que é uma curiosidade que não é da minha conta, mas eu tenho, entendeu? Então por isso que eu fiquei muito interessada em ler esse livro, porque eu sabia que ela ia abordar brevemente, mas ia abordar sobre o relacionamento dos dois. Que é um relacionamento que me gerou muita curiosidade. Eu acho eles um casal babado, lindíssimos, tá? Lindíssimos. Mas teve muita conspiração em torno desse relacionamento, né? Se foi um relacionamento verdadeiro ou se foi um relacionamento feito, né, para dar uma limpada na imagem do Michael, que foi bem na época, acho que da primeira acusação que teve, né, de assédio de menores. Então, tem toda essa conspiração, essa teoria. Mas, assim, gente, fui ler muito por isso, já admito, não vou estar mentindo, vou mentir pra quê, né? Então, eu fui ler esse livro, que é um livro de memórias, né? Que elas escreveram, então, em conjunto. E, pra quem não sabe, também a Lisa faleceu em 2023, se eu não me engano. Então, também é um livro, assim, meio que de homenagem, que a filha dela, né, quis publicar justamente também para contar um pouco a história da mãe, porque a mãe é muito vista como só a filha do Elvis, né? Sendo que a mãe dela também tinha ali a carreira dela, era cantora, era uma ótima mãe, enfim. E assim, sobre isso que eu queria saber, sobre a fofoca, nós temos sim, tá? Uma parte que ela vai contar sobre isso. Não é extenso, não é assim, tipo, capítulos e capítulos. O capítulo é o 5 e se chama Mimi, tem uma fotinha dos dois. E nesse capítulo, então, ela vai falar sobre esse relacionamento, que realmente foi um relacionamento muito turbulento, mas que eu vou escolher acreditar nessa verdade, tá? Você acreditar na verdade que você quiser, mas eu vou escolher acreditar nessa verdade. Foi um relacionamento verdadeiro e que ela realmente amou muito ele também amou muito ela, eles eram apaixonados, só não deu certo porque tinha todo esse assédio da mídia em cima, né? Essa conspiração de pessoas querendo toda hora dar pitaco no relacionamento deles e também porque o Michael tinha os problemas dele com a dependência, né, de analgésicos e então ela meio que não conseguiu lidar com tudo isso e não deu certo, mas fofocas também, tá? Que mesmo depois, quando eles se divorciaram, eles ainda tiveram alguns encontros, ainda conviveram por muito tempo. Então eu acredito que realmente foi uma relação de mútua, né? Eles realmente tinham sentimentos um pelo outro.
Mas, gente, apesar de eu ter ido ler esse livro só com a fofoca, eu me surpreendi muito. O livro é muito bom, tá? Ela vai contar várias outras memórias sobre a vida dela enquanto filha do Elvis, né? O quanto isso gerou, né, problemas para a vida dela, porque as pessoas realmente só perguntavam disso, só queriam saber disso. E o quanto ela tentou preservar, de certa forma, a vida dela com os filhos, né? Os problemas que ela teve também com drogas, toda essa questão também de ser uma pessoa pública. Então é um livro muito interessante. Ela vai falar sobre as memórias dela quando criança, porque quando o pai dela morreu, ela tinha acho que 9 anos e ela estava na casa no momento que o pai faleceu, então é um trauma muito grande para ela. Ela vai falar sobre essa questão também do luto, de entender a morte e tudo mais. Em contrapartida, também temos a parte da Riley Keough falando sobre como era a relação da mãe, né, com ela, com os filhos, sobre como foi crescer, né, sabendo desse peso, né, do nome Presley, e como a mãe dela era amorosa, como ela queria que as pessoas enxergassem a mãe dela além disso. Então é um livro muito interessante, um livro bem emocionante, na verdade. Tem, assim, bastante passagens que são bem dolorosas. E eu gostei, é um livro de não ficção, obviamente, e eu gostei bastante. Foi um livro que eu li muito rápido e que, apesar de eu ter ido ler por causa de uma coisa, eu acabei gostando dele por inteiro, assim. Então eu indico bastante, se vocês têm aí, gostam, né, de ler livros de famosos contando sobre o porquê, né, do motivo de serem famosos, eu indico super este livro aqui. E já aproveitando que eu tô aqui, olha aqui, se não é a coisa mais... Não, gente, que porrinha fofa. É o Michael. Precisava? Não precisava. Não tinha necessidade alguma. Mas um belo dia eu entrei na Amazon e isso aqui estava em promoção. E como vocês sabem agora, tudo que eu ver do Michael, eu vou estar comprando, tá? Eu já comprei livros, eu já comprei uns CDs, o meu esposo comprou um vinil e eu tô fazendo essa coleção, né, essa pequena herança, e eu queria muito um Funko, então esse foi o meu primeiro, que é I wanna rock with you all night. E mais pra frente eu quero comprar outros, né, do Michael também, que tem vários Funkos, mas esse foi meu primeiro e, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Juro por Deus. E ele vai ficar aqui, porque daí quando eu tiver os outros, eu vou fazer um altarzinho, sabe? Igual eu tenho o altar da Taylor, vai ter um altar pro Michael. E eu não quero ninguém falando nada. Cuida da vida de vocês, cuida. Daí eu li um livro que eu já falei sobre ele, inclusive ele tá nos meus favoritos aí de metade do ano. Eu postei, acho que foi o último vídeo que eu postei, se eu não me engano, que é O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Não vou me estender aqui, foi um livro que eu amei demais, inclusive favoritei. Vai contar a história do Cícero. O Cícero, ele mora com a avó num lugar mais afastado, assim, e a mãe dele vem visitar ele apenas no final do ano, né, pra passar as festas de fim de ano. E é um momento que ele espera com muita ansiedade, muita expectativa. Gente, se tiver muito barulho, é porque, assim, deste lado de cá, tem o meu marido jogando videogame com som pra explodir o tímpano, não sei pra quê. Do lado de cá, tem os meus vizinhos que estão fazendo não sei o que com o carro ali, que tá também explodindo o motor. E eu tô no meio. Continuando. E daí ele sempre espera com muita expectativa a vinda da mãe, não só porque ele sente muita saudade, mas porque ela traz presentes e, enfim. Mas tem um ano desses que ela não aparece, e ela não aparece no outro, e não aparece no outro, e o Cícero precisa descobrir o que aconteceu com a mãe dele. E daí, gente, vocês têm que ler, porque um livro é pequeno, mas eu digo pra vocês que ele é, assim, maravilhoso. A potência desse livro de falar sobre tantas coisas, os personagens são incríveis, todos eles de alguma forma se interligam e, sabe, nenhum passa batido, todos realmente têm ali o seu pedacinho de história, sabe? E é um livro muito, muito, muito bonito, a história dela é muito bonita e eu fui lendo achando que seria uma coisa, porque tem um relacionamento do Cícero com o melhor amigo aqui, eu achei que seria isso a história do livro, mas não é. É um livro que hoje eu entendo que ele vai falar sobre, vai contar a história da mãe do Cícero, na verdade. Então, assim, perfeito, 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 perfeito. Bom, depois eu li mais um livro do Edward Louis e vocês vão ter que lidar com isso, tá? Dessa vez eu li O Fim de Ed, do Edward Louis, então é o quarto livro que eu leio dele, tá? E não vou parar por aí, porque ainda tem livro dele pra ler.
Assim, gente, não foi o meu favorito. Eu achei que eu ia gostar muito mais desse livro e não, assim, não foi tão marcante pra mim como os outros. Aqui ele vai contar basicamente sobre a infância dele, sobre a questão do descobrimento da sexualidade, de como foi lidar com isso, um pouco também sobre a adolescência. É um livro extremamente pesado, gente. Sério, tem passagens aqui que embrulham o estômago. E a escrita dele continua maravilhosa, é uma escrita extremamente envolvente e muito atual, que fala muito com a gente, assim. Não tem dificuldade alguma de ler um livro dele, sabe? Só que eu não sei se eu botei muita expectativa, então daí é claro que é um problema meu, mas eu não gostei tanto quanto eu achei que eu fosse gostar, igual os outros livros dele que eu li, que inclusive até favoritei um como um dos melhores do ano. É um livro que eu acho extremamente necessário, é muito corajoso também as coisas que ele conta aqui. Ele realmente sofreu muito, gente, muito bullying. A relação com os pais dele era bem difícil, então ele sofria dentro e fora de casa. É realmente muito complicado, assim, para uma criança, para um adolescente lidar com tudo isso e se tornar o que ele se tornou, sabe? É uma pessoa que hoje eu percebo que trouxe para a literatura toda essa dor, todos esses traumas que ele sofreu, ele trouxe para a literatura, né? Trouxe para o que ele escreve, e isso é uma coisa muito corajosa. É um livro extremamente interessante, muito intenso, mas eu acho que foi mesmo uma expectativa minha, que eu achei que eu ia gostar muito, assim, que eu ia favoritar. E eu li, gostei bastante, achei o livro também muito bom, mas sabe quando não, tipo, não te alcança aquilo, assim? Não foi como foi pra mim o Desabamento, que eu li o Desabamento, eu realmente fiquei impactada, fiquei, assim, pensando nesse livro, penso ainda muito sobre ele, mas esse aqui não me impactou tanto assim. Mas mesmo assim, vale super a pena e eu super indico também. Em seguida, eu li um livro que veio na minha caixinha da Tag. Eu sou assinante da Tag já faz mais de um ano. E tava acontecendo o quê? O livro chegava e eu ia ler outras coisas e acaba que vai acumulando os livros da Tag e eu não leio os livros da Tag. Então, assim, daí eu comecei a pensar, não faz muito sentido eu ser assinante, né? Mas ok. E esse livro chegou, então eu não vou lembrar exatamente qual foi o mês, tá? Vocês me perdoem. Que é Maior que o Céu, da Virginie Grimaldi. E quando esse livro chegou, eu já fiquei com muito interesse em lê-lo. Então eu resolvi esse mês ler este livro e que bom que eu li, porque eu adorei essa história, gente. Esse livro é incrível. Bom, aqui a gente tem dois personagens, tá? Que é a Elsa e o Vincent. Eles se conhecem de uma forma um tanto peculiar. Eles se conhecem na recepção de um... Eu acho que é psicólogo ou psiquiatra, eu acho que é psiquiatra. Mas se fosse psicólogo também, né? Eles se conhecem na recepção e trocam ali, tipo, ah, oi, tudo bem? Ah, você é o próximo horário, eu sou o horário de antes. Tem uma conversa breve. Só que conforme eles vão se encontrando nessa recepção, porque os horários deles se batem, e se eu não me engano é primeiro ela e depois ele, eles vão tendo diálogos. E daí acaba que eles se encontram no caminho, ela dá carona pra ele e vai indo um negócio assim. Só que os dois são bem fodidos da cabeça, tá? É aquela história, né? Quando dois fodidos se encontram. A Elsa, ela perdeu o pai, então ela ainda não conseguiu processar esse luto ainda. Ela tá muito triste, ela tá realmente muito depressiva ainda. E o Vincent, ele acabou de se separar e também tem aí uma história, um passado um pouco turbulento. Então os dois têm traumas e eles não conseguem falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eles têm uma conexão, eles sentem que eles têm uma conexão. Então eles começam ali, às vezes se encontram em tal lugar, faz alguma coisa junto e tudo mais, e desenvolve ali primeiramente uma amizade que é um pouco estranha, porque a Elsa, ela sempre tá um pé atrás, ela sempre trata ele com um pouco de hostilidade, assim. Mas vai se desenvolvendo, né, essa amizade deles, e também a gente vai entendendo esses traumas, o que aconteceu com o pai dela, o que foi a separação dele, qual que era essa questão do passado, e isso vai nos vindo, né, no livro, vai nos contando. E assim, gente, é maravilhoso esse livro, é muito gostoso de ler, é um romance, a gente fica torcendo para os dois darem certo em algum momento. Se eu pudesse também descrever, eu diria que é um slow burn, porque demora, mas por quê? Porque tem todas essas questões deles não conseguirem colocar isso pra fora, se expressar, mas tem aquela coisa, sabe assim, tem uma passagem que ele compra um livro pra ela, que ela citou em uma conversa,
E isso já é uma demonstração, sabe, de um afeto. Então eles não conseguem pôr em palavras, mas eles expressam de outra maneira. E conforme vai passando, a gente vai entendendo a história dos dois. Mas é um livro extremamente rápido para você ler, é muito gostoso, é muito engraçado, assim, não parece, né? A gente tá falando de dois assuntos, assim, dramáticos, mas é muito engraçado. Tem passagens e cenas, o Vincent, que é o personagem masculino, ele é como um alívio cômico, assim, ele fala umas coisas muito nada a ver, mas ao mesmo tempo são muito engraçadas. Então é um livro muito delicioso, eu acho que é um livro que funciona muito pra você sair de uma ressaca literária, sabe? Porque ele é leve, mas ele tá te trazendo assuntos que são assuntos mais densos, mas ele tem uma leveza. Então eu acho que ele super combina com essa vibe pra sair numa ressaca literária, sabe? Então eu super indico também este livro. E para fechar o mês, eu li o livro que foi a minha leitura com o meu clube do livro, que é Eu e Elas, da Cecília Malan. A gente tinha se proposto a ler um gênero diferente do que a gente estava lendo e a gente escolheu não ficção. Então, este livro é de não ficção e basicamente o que este livro vai tratar? Deixa eu achar a fotografia aqui para vocês para poder dar o ponto de partida. A Cecília Malan postou esta foto no Instagram dela, onde ela estava trabalhando e foi um dia atípico, ela ficou sem a rede de apoio dela e ela teve que levar a filhinha dela para o trabalho. E na hora que ela estava lá apresentando o jornal, porque para quem não conhece a Cecília Malan, ela é correspondente internacional, então ela trabalha na Globo de Londres, se eu não me engano, teve que levar a filha nesse dia e enquanto ela estava lá apresentando, né, de frente para as câmeras, a filha dela foi e agarrou as pernas dela, só que a filha dela não aparecia, porque ela tava tipo igual eu aqui, assim, sabe? E uma pessoa tirou foto, uma pessoa da equipe tirou foto, mostrou pra ela e ela postou essa foto. Quando ela postou essa foto, ela colocou um textinho, né, falando o quanto é difícil você ser mãe solo e tudo mais. Muitas outras mulheres escreveram mensagens dizendo que também se sentiam representadas, se sentiam, viam ali a representação do que elas passam. E a Cecília teve a ideia de reunir nesse livro, então, 40 depoimentos de mulheres falando sobre como é ser mãe, como é viver a maternidade solo, ou até a maternidade com o pai presente, mas todos os desafios, né, que a maternidade acompanha. Resolveu fazer este livro, tem até aqui atrás as fotinhas de algumas mães, né? Não só de mães, tá? Ela traz alguns depoimentos de pessoas assim, a irmã, ou uma mulher que teve um relacionamento com outra mulher que era mãe, então como foi ver isso de fora. E é um livro interessantíssimo que gera um debate incrível, porque a gente ficou por horas e horas falando sobre isso no nosso clube do livro. Até porque no nosso clube do livro tem uma das integrantes que é mãe, então ela trouxe relatos pra gente. Só que a minha única crítica, gente, é que ele é um pouco raso. Por quê? Porque como são 40 mulheres, os depoimentos são muito pequenos, então quando você tá ali querendo saber mais, que você quer descobrir mais daquela história, é corte, sabe? E daí passa já pra outra história. E daí você não consegue, sabe, ter essa conexão, assim. A minha sugestão é que ela tivesse pegado menos mulheres, tipo, sei lá, tivesse pegado umas 15 e desenvolvesse melhor. E daí, dessa forma, a gente conseguiria ter mais conexão. Porque quando a gente tá ali, tipo, nossa, que interessante essa história, né? Dessa mãe que foi mãe solo porque aconteceu isso com seu companheiro. Corta, vai pra outra história, sabe? Então isso é uma quebra, assim, muito... que me incomodou bastante. Ó, pra vocês terem uma ideia, é tipo isso, só. E daí já vai pra outra história. Então não dá tempo, sabe, de você conhecer esse personagem que ela tá nos apresentando. Eu sinto que ela tinha aqui um diamante, só faltou um pouco lapidar, porque eu também senti um pouco de falta de crítica social, de trazer talvez ela como jornalista, trazer um pouco mais informações, mais dados assim voltados para o jornalismo, para ter essa crítica social. Eu senti um pouco falta disso. Entendo que pode ser porque foi um texto que ela publicou no Instagram, então talvez a linguagem seguiu como se fosse uma conversa de Instagram. Pode ser, pode ser. Não fui atrás para ver se é isso mesmo a proposta, mas eu senti falta, sabe? Eu queria que fosse um pouco mais desenvolvido. Não deixa de ser um livro bom e não deixa de ser um livro que é ótimo para gerar debate. Inclusive, um dos integrantes do clube, ele é professor e ele falou, nossa, isso é interessantíssimo, se eu mostro essa foto aqui e peço para os meus alunos fazerem uma redação, vai gerar um debate muito incrível, sabe? Até para entender qual que é a percepção de adolescentes sobre isso, né? Sobre maternidade no geral.
Então, até nos agradecimentos ela fala que ela quer que o livro, né, gere debates, e ele gera, tá? Ele é ótimo, para ler em Clube do Livro é ótimo. A gente ficou realmente bastante tempo falando sobre isso, sobre todas as questões, porque a maternidade é um leque, né, gente? A gente pode falar sobre tantas coisas, sobre como existe muita culpa, mudanças, enfim, gente, é tópicos e tópicos. Então ele gera discussão, mas eu queria que ele fosse um pouquinho mais desenvolvido, eu queria saber mais da história dessas mulheres, eu queria realmente que, sabe, aprofundasse, me trouxesse realmente para dentro dessas histórias, e foram passagens muito rápidas, tá? Então, mas é um livro também que eu indico se você gosta de ler não ficção, e é um livro que você lê, assim, gente, em questão de 2 horas, porque eu li, todo mundo do clube, na verdade, leu ele em questão de 2 horas. Eu li no meu caminho para ir pro trabalho, daí eu tive que, né, parar pro trabalho, e daí depois eu terminei de ler na hora do almoço, então é muito rápido mesmo. Bom, gente, é isso, essas foram as minhas leituras, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês leram esse mês, o que vocês favoritaram. Por favorzinho, siga esse canal, tá? Me siga também nas outras redes sociais, e eu volto aí com mais conteúdo pra vocês. Fiquem bem e um grande beijo. Tchau!